Salve galera, eu sou Henrique Guino. Eu sou Tony Soprano. Paulo Siles. E hoje nós vamos falar dos maiores gênios dos quadrinhos, Rob Liefeld e Jim Lee. Solta a vinheta. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? É mentira! Vocês acharam que era outra pessoa, bestado! Ó quem tá aqui! Os neguinhos voltaram! Abestado, vocês acham que tem branco trabalhando aqui? Abestado, não tem branco! Ha! Pegadinha pra vocês! Oh, yeah. Idiota. Bom, galera, como a gente falou no começo do programa, a gente vai falar dos maiores astros dos anos 90, que são Rob Liefeld e Jim Lee e a sua arte sensacional. Rodrigão. Sensacional é o caralho, né? Essa porcaria, isso é uma bosta. Eu vou falar aqui do maravilhoso barra monstro, barra mito Rob Liefeld. Ele é americano, ele nasceu, não importa, deve ter nascido nos anos 70. Não deve ser boa coisa nascer nos anos 70. E ele começou a desenhar nos incríveis anos 90. Ele começou desenhando pra Marvel. Uma coisa muito interessante sobre o Rob Liefeld é que ele era autodidata. Talvez explique a magnitude e a protuberância de músculos e um desenho lindo. É o espírito ele, americano. É o espírito americano. Ele começou desenhando Novos Mutantes e depois X-Force, onde ele criou o Cable. E agora pra vocês que... Caralho, ele que criou o Cable? Ele criou o Cable. Nossa, dá pra entender porque Não o só Cable o é Cable, uma ele criou o montanha de Ele criou o músculo, né? Deadpool também, aquele personagem que você adora, tá? Ah, eu gosto dele. E pra vocês que gostavam da gente, pode começar a odiar, porque o outro artista que a gente vai falar hoje é o fenômeno Jim Lee. Jim Lee começou a desenhar na Marvel, começou a escrever no Justiceiro e logo na sequência viram o maravilhoso talento dele e levaram ele pro título dos X-Men, onde ele começou a trabalhar com Chris Claremont. Ó o fraldão do Magneto, dá ligada nessa sensacional. fralda. O legal é que o Jim Lee, ele começou a trabalhar junto com o Chris Claremont e aí ele era tão bom, que o roteirista que escreveu coisas sensacionais como A Morte da Fênix e diversos outros títulos da X-Men... Dias de um Futuro Esquecido, Dias de um Futuro Deus Esquecido. ama um homem mata. Ele simplesmente foi posto de lado, porque o Jim Lee era tão bom que ele merecia escrever sozinho o título principal dos X-Men e escrever o argumento dos outros títulos. Só páginas maravilhosas aqui, ó. Dá pra entender tudo o que tá acontecendo. Boa parte da queda do mercado de quadrinhos nos anos 90 é culpa desses filhos da puta que começaram a desenhar isso daqui que eles chamavam de quadrinhos, que nada mais era do que um monte de painéis gigantescos com os personagens toscos, Ultra musculosos extremamente Com muitos musculosos, porque dentes. é isso que importa. e né? mulheres com corpos esculturais. É o que dizem. Se essas minas existissem de verdade, se fosse desse jeito, elas não iam ser gostosas, elas iam ser esquisitas pra caralho. Apesar que as do Jim Lee até são as do Rob Claro, Liefeld, elas são maravilhosas, as garotas do Jim Lee. Olha esse desenho aqui, meu querido. Agora você que tá aí curioso, Tenta ver esse desenho aqui, ó. se você fizer aqui, se você medir mais ou menos, tenta dar uma olhadinha na cintura dela comparado com a bunda dela. Mas aí o pessoal fala assim, não, a anatomia não precisa seguir Não, ao pé da letra. Vamos que é anatomia, Vamos né? pra uma mais simples, dá uma olhada no tronco do Magneto aqui. Olha onde tá o tronco dele e o braço. Agora tenta imaginar esse braço se movimentando com esse tronco. O tiozinho ia ficar assado. Ele só o tempo faz inteiro, isso, caralho. galera. Ele só faz isso. E pra quem acha que realmente, o quadrinho pode ignorar a anatomia, beleza, mas, porra, se você prestar atenção, eles simplesmente não sabem como fazer quadros. Os quadrinhos dos anos 90, no geral, eles nada mais eram do que uma galera musculosa, batendo uma galera musculosa em quadros simplesmente que não tinha fundo nenhum, não tinha nenhum tipo de Isso ambientação. me lembra um negócio, 952. Também, Parece bastante. Não, mas a galera não é musculosa, né? Não, sim, Eles sim. são Alguns Twilight, títulos, né, não. cara? O título da Liga da Justiça desenhado pelo Jim Lee e pelo Geoff Jones Puta, aquilo ali é os anos 90 voltando pra casa, assim, ó. Não, galera. Os heróis anos 90. renascem, que foi o ápice, Nossa o senhora. apogeu do Os mestre. heróis renascem é foda. A gente devia ter trazido heróis renascem. É difícil, cara, procurem por aí na internet, vocês vão achar fácil. Tenta achar o Capitão América e o Thor do Rob Liefeld. Aquilo é maravilhoso de tão bom. Ele tem um peito numa perspectiva impossível, cara. Agora vem uma coisa interessante, eu já mostrei essa ilustração pro Paulo. O Jim Lee, ele acabou virando o Rob Liefeld com carisma pra mim. Sim. Porque todo mundo gosta do Jim Lee, ele desenha demais, meu Deus. E o Rob Liefeld virou um bosta. Os dois cometem os mesmos erros. Essa imagem do Capitão América tem uma do Superman também. Quando o Jim Lee foi desenhar o Superman... Sacou?
Capitão América. Caramba, você entendeu o lance? Tem uma do Superman que o Jim Lee desenha que forma até um painel, que é o Superman de um lado em cima de uma gárgula e o Batman do outro lado em cima de uma gárgula. Ele comete o mesmo erro de anatomia. O peito do Superman também tem um dedo a mais. Só que é o Jim Lee que desenha. Sim. Então é foda. Com aquele monte de rachura. O bom que a Kotobukiya, quando fez o boneco, consertou toda essa anatomia. Senão ia ficar esquisito pra caralho. Cara, o problema pra mim não é nem tanto a anatomia, cara. Tipo, os painéis, eles não tem movimento nenhum, tá ligado? Normalmente quando você tá lendo quadrinhos, os desenhos servem pra mostrar pra você como se fosse um filme. Sim. E eles escolhem algumas cenas pra te mostrar os momentos chaves. Com esses caras, tipo, Não tem. tá ligado? Foda-se, tem um São- cara que tá assim, o outro tá pro outro lado E o cara tá foda-se, dando um ligado? soco no outro e tipo, ele tá dando um soco reto assim. Não e o tem outro tá apoiando movimentação reto. nenhuma. São várias capas de quadrinhos em várias páginas Exato, sequenciais. mas isso era proposital, porque foi na época que começou esse movimento de você ter as artes originais. E eles produziam esses painéis de propósito para já pensando na venda final. E foi uma das coisas que começou a degringolar o mercado americano de quadrinhos. Isso destruiu o mercado do quadrinho, porque a partir desse momento esses caras eles perceberam que as pessoas compravam gibi por causa do desenho deles. Exato. Eles saíram da Marvel, o Rob Liefeld, o Mark Silvestre, o Jim Lee, o Eric Larsen, o Todd McFarlane. E todos eles se juntaram Todos eles pra- se juntaram pra fazer a Image, aquela maravilhosa editora que deu pra gente o Youngblood, o Wildcats, Strong Force, Gen 13. Gen 13, que é do Jim Lee. O E Gen o- 13 é tipo uns novos mutantes, só que do Jim Lee. Exato, porque como eles viram que eles não eram eles que vendiam, eram eles que vendiam e não os personagens, eles falaram assim, então, vamos fazer nossos próprios personagens, ganhar mais dinheiro, vender as artes e, tipo, foda-se. Não deu muito certo, né? Porque o único que vingou foi o Spawn, né? Então, agora Mas eles ganharam muito dinheiro. ganharam. Tanto que o muito Jim Lee dinheiro. depois vendo, cada um criou a sua editora e a sua editora passou a fazer parte da Image. O Jim Lee ele vendeu depois a Wildstorm pra DC. Os personagens da Wildstorm fazem parte da DC. Uma confissão de nerd que visitava sebos, eu tive as primeiras edições do Wildcats e do Strike Force. Do Mark Silvestre. Eu sempre achei o Mark Silvestre, ele era... O Jim Lee queria ser o Mark Silvestre, porque o Mark Silvestre tinha uma noção de movimento melhor que a do Jim Lee. Eu tinha isso aí, e era bizarro, porque eu li uma edição, eu tinha acho que as primeiras 7 edições. Eu li a primeira edição, aí eu falava, não aconteceu nada. Eu li a segunda, porra, mas que porra que aconteceu na primeira aqui? Não tem Aí interesse nenhum em manter elas o não se roteiro, ligavam tá em nenhum ligado? momento, não existia esse tal de roteiro, era uma bosta. E Pode falar. o legal disso daqui também é que foram eles que começaram aquele fenômeno das capas platinadas, Sim. capa 3D holográfica, tipo, muitas capas variantes, que aí eles falam assim, ó, agora como a galera são colecionadores de quadrinhos, vamos lançar 12 capas diferentes, aí o fã vai comprar as 12 capas. Só que aí começou a acabar que, tipo, lançavam 12 capas, não vendiam, e aí ficava aquilo parado, o mercado começou a vender menos, e tipo, puf, estourou o mercado e afundou de uma vez. Isso também ajudou com a queda da Marvel, que levou ao ponto dela declarar falência lá, naquela época que eles tiveram que vender os direitos dos personagens pro cinema. Se você não tem um filme pela Marvel dos X-Men, do Quarteto Fantástico pela Marvel também, culpe o Jim Lee e o Rob Liefeld. Tipo, foi parte dessa responsabilidade toda foi deles, porque por conta deles terem criado toda essa nova mecânica do mercado de quadrinhos, as editoras, quando eles saíram, criou um vácuo e tipo, vendeu pouco e eles quase faliram. E o que me lembra um negócio, o Jim Lee é responsável também pelo Scott Lobel escrever quadrinho até hoje. Porque quando o Chris Claremont falou, eu não quero mais essa merda, deixa esse coreano aí que eu não vou escrever mais gibi pra ele, foi o Scott Lobel que veio escrever junto com o Jim Lee. Então, obrigado Jim Lee, temos o Scott Sério, Lobel. isso é genial, cara. Pô, as piores, cara, eu faço com propriedade, as piores fases foram desenhadas por esse cara. Pô, eu tinha um pouco de memória afetiva, porque eu gosto do visual, por exemplo, dos X-Men, aquele uniforme clássico dos X-Men. É bacana, mas, cara, se você for ver o preço que você paga por conta disso daí, E se você for olhar essa revista hoje em dia, você percebe que é uma não dá bosta. pra ler, cara. Você não sabe o que tá acontecendo nas páginas. Mas se a gente for pegar anos 90, foi uma década feia pros quadrinhos. Foi. Cara. Tipo, anos 80 veio numa pancada foda, e os anos 90, foi O pro Paulo- buraco impressionante, assim, Sim, cara. sim. O Paulo falou de uma coisa muito interessante, que é o lance que o quadrinho tem que ter movimento e que às vezes você não precisa se preocupar com a anatomia. Uma das coisas que reforça o que ele falou é o Jack Kirby. O Jack Kirby ele inventava músculos. Sim. Ele criava alguns músculos, mas isso funcionava dentro do desenho dele. O desenho dele tinha muito movimento. Se vocês não estão entendendo esse lance que a gente está falando de movimento para vocês, procura o desenho de um cara. O nome dele é Neil Adams. Ele tem um desenho moderno para a época que ele desenhava. Ele tem um desenho bonito para quem olha
pro desenho antigo e acha feio, ele tem um desenho bonito, um desenho atemporal, e ele tem uma noção de movimento monstruosa. Aquilo é movimento. Olha pro desenho do Jorge Pérez, que é outro Cara, monstro. Jorge Pérez é absurdo. Não Sim. tem como colocar na mesma conversa e falar de Jim Lee e Rob Liefeld. Tem, se for pra falar mal dos dois. Pô, se colocar também, se for a parada de movimento, vê Batman 1 do Mazzucchelli, cara. Sim, exatamente. Porra, Porque a galera... você ela- parece que tá vendo um filme, cara. Sim, a galera olha pro desenho igual do Mazzucchelli no Batman 1 e às vezes acha feio, acha estranho, mas aquilo funciona muito mais pro gibi do que isso aqui. Cara, né? eu acho legal quando você lê um gibi e você não sente a escolha dos quadros. É como se aquilo fosse Natural, fluido, né? É o que chama de Fluido. a história flui naturalmente. Você não fica prestando muita atenção. O desenho te prende tanto que você meio que esquece que aquilo ali é uma história em quadrinhos e por aí tá passando. Outra coisa que a gente pode atribuir a esses Deixa eu só caras... mostrar o pássaro com dente, rapidão. Puta, Tem um pode pássaro crer. com dente do Rob Um pássaro Liefeld. com dente. Outra coisa que é legal de falar a nível de mercado é que foi responsabilidade do Jim Lee, que achava que os desenhos dele ficavam feios no papel jornal, ele que começou a colocar um papel melhor no mercado americano. E isso também foi um passo que não deveria ter sido dado, porque você melhorando o papel para colecionadores, você aumenta o preço e esse preço nunca vai voltar, cara. Nunca vai baixar o preço. Sim. Sendo que ele fez isso porque o desenho dele era muito bonito. Mesmo quando o papel volta a ser de jornal. Sim, o papel voltou a ser o papel jornal, mas o preço não abaixou. O que E é legal, desestimula esse lance de ser colecionador eu acho muito bonito. Ser colecionador é bom quando você tem dinheiro. Sim. Quando você não tem grana, moleque, que é um gibi, não é bom ser colecionador. Cara, uma última coisa é que tipo, o quadrinho é feito pra molecada, é uma arte tipo, pra esse povão mesmo, é pra massas. E aí você encarece um produto e tipo, isso só joga lá embaixo, né? Cada vez menos pessoas compram porque o preço aumenta. A qualidade é uma bosta. Sim. Bom, galera, deu pra perceber que a gente podia ficar aqui a noite inteira falando desses grandes astros aqui da década de 90. Maravilhosos artistas. Só que a gente tem que terminar, né? Porque a gente tem vida, né? Então, se você não conhece, não sabe nada de Rob Liefeld ou Chris ou Jim Lee, desculpa, de Rob Liefeld ou de Jim Lee, continua assim que tá bom, tá? Principalmente de Rob Liefeld. Jim Lee tem algumas histórias ainda que dá pra você ler. Se você gosta do Rob Jim Lee, Liefeld, cara, me desculpa pra caralho. Os porque cara- Eu sei que tem muito fã. Se você tem curiosidade e quer saber realmente o quanto é ruim a arte do Rob Liefeld, procura Heróis Renascem da Marvel. Você vai entender o que a gente tá falando. Porque Ou isso então é só muito procura a imagem do Capitão América ou do Thor. Só isso. É só o que você precisa. E se você gosta do Jim Lee, procura coisas feitas pelo Neil Adams, pelo Ivan Reis, que o Jim Lee queria ser esses caras, mas ele não consegue. Bom, eu não vou pedir pra vocês lerem, fica por sua conta em risco. Mas se vocês gostam de quadrinhos de boa qualidade, vai no site do nosso parceiro, Siddhartha. Ó, Sidão, você, Sidão, ó. Sidão? Hã? Sidão era o Rodrigão no começo. Pegou? Segredo, pô, Oh, spoiler! foi mal. Acesse o site do Sidão, crisecomics.com.br ou a página dele lá, Crise nas Infinitas Comics. Por isso Qual que é eu o falo nosso Twitter? devagar, cara. É @Lado Negro HQ. Nosso Facebook. Ó. Lá do Negro HQ! E até a próxima com um quadrinho que vale a pena. Falou!